Bom dia, senhoras e senhores. É com muita alegria que nós da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Araçatuba, e também o Centro Espírita Bezerra de Menezes, recebem a todos neste ciclo de palestras, esse ciclo de eventos em comemoração, em homenagem ao projeto Revivecer Chico Xavier. Esse projeto que surgiu há alguns anos e brilhantemente comandado pelo presidente da USE, o Ricardo dos Anjos, o Ricardinho, e cada ano que passa cresce mais. Cada ano que passa, novos eventos, novos convidados, fazendo parte desse projeto maravilhoso. Antes de começarmos as perguntas e também a prece inicial, temos alguns recadinhos, convidando a todos para hoje à noite, lá no Centro Cultural Tati, antigo Cine Peducci. Todo mundo sabe, as pessoas da região que estão aqui conhecem muito bem aquele espaço maravilhoso, com amplo espaço, amplo palco, sonorização, excelente para eventos, onde acontecerá a Noite dos Cantores Espíritas, com o cantor, é um tenor. Eu falo para ele que ele não deve nada para o Pavarotti, é o Alan Vilches, Alan Vilches estará cantando, também a Paula Zampi, ela, a cantora maravilhosa, participou muitos anos do programa Silvio Santos, do SBT, e também o casal de amigos lá de Uberaba, o Sérgio Santos e a Marlene, que estão em todos os eventos comemorativos a Chico Xavier, eles estão presentes. Então, hoje à noite, a partir das 18 horas, no Centro Cultural Tati, todos estão convidados, inclusive as pessoas da internet que estão nos acompanhando ao vivo neste momento. Temos aqui o almoço beneficente, o almoço fraterno, em prol aqui a esta casa, Muito obrigado aos dirigentes do Bezerra de Menezes por ceder esse espaço. Almoço fraterno é a Mineira Uai. Acontecerá dia 5 de maio às 12 horas. O cardápio aqui maravilhoso, uma delícia, crianças até 10 anos não pagam. Rua Oscar Rodrigues Alves, 152, aqui, neste local. Então, o almoço fraterno é a Mineira Uai, tá bom? Nós vamos então, após os recadinhos, quem quiser fazer as perguntas, faça as perguntas e encaminhe aqui para a gente. Eu creio que alguém vai fazer uma triagem, porque tem várias iguais, Então, para não ficar repetitivo, de repente não dá para a gente selecionar na hora aqui. Então, alguém fazendo uma triagem para não acontecerem perguntas iguais, para ganharmos tempo aqui, Vamos chamar então o Wilson Chacon, que é dirigente também desta casa, para fazer a prece de abertura deste evento, desta manhã maravilhosa, aqui na cidade de Araçatuba, com o Carlos Bacelli, lá de Uberaba, o John Harley de Pedro Leopoldo, e também o nosso amigo César Carneiro, do Movimento Espírita, também lá de Uberaba, há muitos anos, Então, esses três daqui, ainda virão muitos, O mais recente, Caravelas do Cristo, está à venda lá. Quem adquirir o livro também ganhará o livro Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos. O Ricardinho está ofertando, então, a USE está ofertando a quem adquirir um livro, que estão expostos ali, ganhará o Evangelho ou o Livro dos Espíritos. Então, nós vamos dando início com o Wilson Chacon, que é dirigente também desta casa, com a prece de abertura deste evento maravilhoso nesta manhã de domingo. Bom dia. Antes da prece, nos foi passado um veículo com farol ligado, a lanterna acesa, uma HB20, está aqui na rua Bernardino de Campos. Então, se for de alguém daqui, uma HB20 está com a lanterna ligada. Que bom que estamos aqui hoje nessa manhã de alegria. E eu convido a todos para que agora, juntos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, o amigo de todas as horas, serenando então o nosso coração, cada um à sua maneira, mentalizando a figura amiga de Jesus, vindo ao nosso encontro, nos abraçando, nos envolvendo com seu amor
com a sua luz. Obrigado, Senhor, pela oportunidade deste dia. Obrigado, Senhor, por acordarmos. Obrigado. Tudo que tem nos dado, o amparo, a proteção. O Senhor sabe, Jesus, das nossas necessidades. E que nesta manhã tão abençoada, os teus emissários, que já estão nesta casa desde as primeiras horas da manhã, já estejam nos envolvendo com muita luz, com muita paz, envolvendo os nossos irmãos também, que responderão as perguntas. E assim, Jesus, com a sua prece, nós iniciamos a reunião desta manhã. Pai nosso, que está no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Que tenhamos hoje um dia abençoado. Bom, chegamos ao ponto culminante desta manhã maravilhosa com as perguntas. Vamos iniciando então. Aqui não está, tem algumas que está se referindo à pergunta a determinado amigo nosso aqui que vai responder, mas a maioria vocês ficam a critério. Essa primeira, eu acho que vai ser o Carlos Bacelli, hein? Você acredita que Chico foi a reencarnação de Kardec? Você acredita por quê? Olha, eu não acredito, eu tenho convicção. Eu creio, eu tenho certeza de que Chico foi a reencarnação de Allan Kardec pela análise da obra. Pelo que os espíritos disseram a Kardec, pelo que o próprio Kardec disse, que voltaria à Terra no final daquele século XIX, ou no começo do próximo século, do século XX. Chico nasceu no dia 2 de abril de 1910. Agora, a minha maior convicção, a minha maior certeza, é porque eu vejo na obra mediúnica de Chico Xavier o complemento da codificação, a explicação da codificação indo além. A obra mediúnica de Chico Xavier, dentro da codificação, ela está dentro da codificação, mas ela vai além. Por exemplo, Allan Kardec falou sobre a reencarnação, mas no século XIX ele não tinha como detalhar os processos reencarnatórios. Temos uma página magnífica de André Luiz no livro Missionários da Luz, um estudo extraordinário quando ele aborda a reencarnação de Segismundo. O Livro dos Médiuns é um livro extraordinário, mas em sua primeira parte é um livro histórico, e em quase todo o Livro dos Médiuns não há um aprofundamento nas questões mediúnicas, não há um detalhamento, nem a respeito da mediunidade de efeitos físicos, nem a respeito da mediunidade de efeitos intelectuais. Nós consideramos o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, um livro que, sem dúvida, atualiza o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns foi um livro pioneiro, como nos fala o Dr. Inácio Ferreira. O Livro dos Médiuns foi um livro que abriu as portas dos sanatórios, dos hospícios, e conferiu cidadania à mediunidade.
porque antes de o Livro dos Médiuns, os médiuns eram tidos como esquizofrênicos, bruxos, pessoas estranhas, eram internados como loucos, eram perseguidos. O Livro dos Médiuns conferiu à mediunidade cidadania, mas claro, nós não poderíamos querer que o assunto fosse esgotado em o Livro dos Médiuns. No livro Nos Domínios da Mediunidade, nós temos um aprofundamento dos estudos feitos por Allan Kardec em o Livro dos Médiuns, e assim sucessivamente. No livro, por exemplo, Evolução em Dois Mundos, nós temos um aprofundamento, um desdobramento à luz da ciência contemporânea do que Allan Kardec deixou registrado no livro A Gênese. Então, eu considero Chico como sendo, sim, a reencarnação de Allan Kardec, como nós dissemos ontem à noite. Se Chico não reencarnou a personalidade de Allan Kardec, sem dúvida ele reencarnou o seu pensamento. E acreditamos que, quanto a este assunto, a este tópico, não há nenhuma contestação lógica possível, porquanto na literatura espírita, na bibliografia espírita, que é vasta, rica, nós não temos uma obra à altura da codificação, a não ser a obra da lavra mediúnica de Chico Xavier. Mais uma pergunta. O movimento espírita está elitizado? O movimento espírita está elitizado? Meus irmãos, bom dia. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. O Espiritismo que a espiritualidade trouxe para a humanidade, a codificação com Allan Kardec, que é o alicerce da doutrina espírita cristã, e depois do anúncio dos benfeitores espíritos elevadíssimos, anunciando com Allan Kardec, conversando com ele em 1858, 1860, sobre a volta dele, como o Bacelli acabou de nos falar. Então, sequenciou-se a codificação, o completou com Chico Xavier, a partir de fevereiro de 1927, em Pedro Leopoldo, e por toda a vida do Chico, trazendo para a humanidade aquele cristianismo apostólico, redivivo dos tempos de Jesus. Então, o Espiritismo, com a codificação e com o desdobramento, realizando a segunda parte da grande missão do codificador, é na íntegra o cristianismo de nosso Senhor Jesus Cristo. O chefe do Espiritismo não é Allan Kardec nem Chico Xavier. Eles mesmos afirmam: o chefe do Espiritismo é nosso Senhor Jesus Cristo. A humanidade
está riquíssima, porque tem o Espiritismo na Terra. Não sabem o que estão perdendo aqueles que não se aproximarem dos postulados espíritas cristãos. É, sem dúvida, a revivescência do cristianismo primitivo. Como diz Emmanuel em Seara dos Médiuns, o Espiritismo é, novamente, Jesus na Terra. É o Espiritismo cristão, novamente, na sua pureza cristalina. Agora, nós, os espíritas, é muito diferente o Espiritismo com nós, os espíritas. Quem são os espíritas? Quem somos nós? Quem são os espíritas? De onde eles são? De Saturno? De Júpiter? Não, é da escola planetária chamada Terra, cuja escola é destinada principalmente a receber os espíritos que transgrediram as leis de Deus. É a função, a finalidade dessa escola abençoada que Maria Dolores falou pelo Chico, que é um hotel 5 estrelas. Às vezes, o perigo para os espíritas, os profitentes do espiritismo, é o personalismo, a vaidade. Ai daquele que enveredar por esse caminho. Com segurança absoluta, o trabalhador espírita que quiser acertar, ele não pode fugir da codificação com Allan Kardec e, na sequência, com Chico Xavier. Que coisa maravilhosa a obra de Francisco Cândido Xavier. Sequencia de uma maneira, de uma pureza tão grande a codificação, com uma vantagem, e tem ligação direta à obra de Chico Xavier, com Jesus, com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quer acertar, espírita, irmão, querido companheiro, irmã? Baseia-se, coteja-se as atividades doutrinárias de grupos, de centros, não contradiz o Evangelho de Jesus, a codificação com Allan Kardec e a obra fantástica, gigantesca, que complementa a codificação lá de Paris, a obra de Chico Xavier. Quando a gente sai em Espiritismo de Allan Kardec e Chico Xavier, é comum a gente, como diz um jovem do além por Chico Xavier, é comum a gente enfumaçar a cuca. Não tem perigo de errar. Analisar, estudar, aprofundar a codificação e a obra do Chico. E o erro e a verdade não é fácil. Quando Allan Kardec, organizando a codificação, preocupado com o certo e o errado, com a verdade e com a mentira, o que o codificador fez? Ele fez uma pergunta, está lá no livro dos médiuns. Como é que faz? O que a gente tem que fazer para saber? Está certo ou está errado? É pseudo ou não? Kardec pergunta aos mensageiros sublimes da codificação: como é que faz para saber que é verdade? Olha a resposta para Allan Kardec. Para distinguir isso, não é abrir a cabeça e colocar lá, não. Parece que é Sócrates que responde a Allan Kardec. Estudai, aprofundai, analisai, longa e seriamente. Esse é o preço. Não é de graça, não. Esse é o preço. Em 1968, uma madrugada, uma companheira chega para o Chico Xavier. Chico, a Neuza Arantes da Bacelli chegou para o Chico: o senhor lê os livros de Allan Kardec?
Ah, minha filha, os outros até que não, mas o Evangelho, o livro dos Espíritos, eu já li umas 200 vezes, então tem que fazer isso. Muito bem, César Carneiro. Quantos anos convivendo com Chico, César? Quantos anos? 56, né? Lá do que seria a USE, né? Nós aqui é onde a Aliança Municipal Espírita AME, né? Só 54 anos só, César, com Chico Xavier? Só 54 anos? Pois não, John Harley. Pois é. Bom dia, gente. Meu nome é John Harley, eu sou lá da cidade de Pedro Leopoldo e tive o prazer de conviver com o Chico durante 21 anos. Eu vou retomar aquela pergunta inicial e dar a minha colaboração nesse questionamento sobre se Chico é ou não é Allan Kardec. Eu concordo com todas as argumentações do Carlos, mas eu gostaria de dar um depoimento que para mim também reforçou ainda mais a tese. Eu vou chamar de tese. Quem pensa diferente, respeito e vou continuar respeitando como deveria ser entre nós, né? Mas é curioso o que eu disse ontem: quando alguém pensa diferente no movimento espírita, ou está obsidiado ou está desequilibrado. É exatamente porque o outro pensa diferente. E qual o problema? Nenhum. Mas nesses 21 anos de convívio, eu recebi pelo correio, a distância de Uberaba a Pedro Leopoldo é em torno de 9 horas. Então, não dava para ir para Uberaba todos os dias. Mas eu recebi algumas obras pelo correio. E confesso a vocês que nos anos 80, eu nunca levantei essa tese. Nós nunca lá de Pedro Leopoldo tivemos essa curiosidade. Mas no início da década de 90, ele me manda uma obra, ele enviou, não foi eu que pedi, ele enviou para mim e para muitos amigos espalhados pelo país, a obra do Adelino da Silveira, Kardec Prossegue. Como sempre, eu li toda a obra, e a tese do livro central é para dizer que Chico é Allan Kardec. Eu falei, o que é isso? Mas não pode, como é que é isso? Quando eu fui a Uberaba, eu resolvi perguntar ao Chico. Jovem, não imaginava que ele ficava contrariado com a pergunta, mas eu perguntei. Falei, Chico, eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro, meu filho. Você é Kardec? Gente, quem conheceu o Chico, ele tinha um gesto quando ele ficava contrariado, ou eu mudava de assunto, eu receberia uma resposta não tão fraterna. Mas o questionamento, ele não respondeu, nem que sim, nem que não. Mas conhecendo o Chico Xavier, eu pergunto a vocês, se ele não aprovasse o conteúdo do livro, eu pergunto por que ele enviou para vários amigos espalhados pelo país. Não, se eu tivesse chegado com um livro, ô Chico, autografa aqui para mim, eu acho que ele poderia até autografar, mas eu não pedi. Ele me mandou este livro pelo correio. E o Adelino, posteriormente, disse que quem escolheu a capa do livro foi o próprio Chico Xavier, dizendo, olha que coisa interessante, começa um, termina o outro. E aqueles que não defendem costumam dizer, mas o Chico nunca disse, e nunca diria. Vocês acham que Chico Xavier diria? Eu acho que não, pela simplicidade, pela humildade dele. Uma vez ele foi perguntar o Emmanuel disse, olha, o Kardec está reencarnado? Emmanuel respondeu, se tiver, será reconhecido pelas suas obras. Ora, né? E outra vez o Chico, alguém perguntando, Chico, os espíritos não falam que você é Kardec?
Olha, eles dizem, mas eu não acredito. Olha, gente. E uma vez ele responde: eu não vim levar vocês para trás, mas para frente. Então eu não tenho dúvidas, nesses 21 anos, e pesquisando a vida e a obra de Chico desde 2008, que Chico Xavier, se o codificador codificou a doutrina em 15 anos, ele decodificou a doutrina em 75 anos, exemplificou para todos nós. Sobre o segundo questionamento, eu vou pegar uma frase de Leon Denis: o espiritismo será o que nós espíritas fizermos no movimento. Se está elitizando ou não, vamos dar a nossa parcela de colaboração. Ou será que nós, espíritas, aqui de Araçatuba, estamos contribuindo no processo de elitização do nosso movimento? Eu não tenho dúvidas de que com a morte do Chico, nós perdemos uma liderança natural, uma liderança que acalmava o nosso movimento. E ontem eu disse, na Lulus e Fraternidade, cheguei a dizer que eu cheguei a desejar, nos últimos meses de vida do Chico, que ele desencarnasse, porque eu ficava me perguntando, por que a espiritualidade está segurando o Chico nesse sofrimento? Tempos depois eu pude perceber que ele, naquela condição, ele já acalmava o nosso movimento. E sem a presença dele, e aqui eu não quero mitificar nem divinizar o Chico, mas sem a presença dele, perdemos uma referência natural, que mantinha o espiritismo dentro dessa fala do César Carneiro, em sua pureza e em sua simplicidade. Conviver com Chico Xavier, sabe a impressão que eu tinha? É como se nós estivéssemos convivendo com aqueles cristãos do cristianismo primitivo, aquela criatura que parecia uma criança e um general, simples, como eu costumo aqui reproduzir, nasceu simples, viveu simples, morreu simples, com tanta bajulação e com tanta puxação de saco, de espíritas, não espíritas, empresários, artistas, políticos, e ele manteve a linha de pensamento que ele iniciou a sua tarefa. Um homem diferente, para quem conheceu, pode confirmar o que eu estou dizendo aqui. Um homem diferente, que nos fazia sentir como ele, igual a ele. Então, o Chico, nos anos que ele permaneceu, manteve o espiritismo em sua pureza e em sua simplicidade. O bastão agora está nas mãos de quem? Nossa! Se ele elitizar ou não, quem serão os culpados? Nós, espíritas, que temos ou não temos colaborado com uma doutrina mais justa, mais democrática, né? Mais fraterna. Quem é que vai ser o culpado? Não é fulano, beltrano e ciclano. Nós também temos dado a nossa parcela de colaboração. Dando sequência, acho que faz parte, inclusive você já respondeu parte. Por que os espíritas são tão divididos? Por que os espíritas são tão divididos? Acho que já até respondeu uma parte aí. Porque, evidentemente, somos espíritos endividados, somos espíritos compromissados, ainda dominados pela vaidade, pelo personalismo, ainda queremos que a nossa opinião prevaleça, amamos o poder, temos muito amor ao poder. Eu vou só contar um caso aqui, para não estender muito na resposta.
Diz o Chico, contou para nós certa vez, que ele era muito preocupado com esta questão dos espíritas brigarem, se conflitarem, discutirem uns com os outros. Ele não entendia, porque a nossa doutrina é uma doutrina de fraternidade, é uma doutrina de solidariedade. Nós devemos nos considerar irmãos uns dos outros. Nós podemos até discordar, mas não devemos dissentir, não é? Ficar inimigo um do outro, como fica, né? Muita gente, muito espírita é inimigo um do outro, esta coisa toda. O Chico disse que sempre teve muita preocupação com isso, mas ele não tinha uma resposta para isso. Dizer que um dia foi ao Rio de Janeiro e encontrou com a grande médium, Dona Ivone Pereira, a médium do livro Memórias de um Suicida. E ela era muito jovem na época. Ele perguntou: Luiz, eu não gosto de botar microfone assim não, que dá um som muito ruim, fica quieta aí. Mas então, ele perguntou a Dona Ivone Pereira, Dona Ivone, por que os espíritas brigam tanto? Aí Dona Ivone falou assim: Chico, você sabe que eu também já me preocupei com isso? Eu fui perguntar ao Dr. Bezerra de Menezes. Vocês vejam, a dúvida saiu do Chico Xavier, foi para Dona Ivone Pereira. Dona Ivone Pereira levou a dúvida para o mundo espiritual e perguntou ao Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes disse assim: olha, Chico, Ivone, os espíritas brigam muito porque são todos delinquentes reencarnados. Então está explicado, né? São todos delinquentes reencarnados. É por isso que nós vivemos aí revivendo o que já fizemos no passado. Esse negócio não é novo, não. A gente já brigou muito em outras religiões pelo poder. No espiritismo ninguém pode ser nada. Se for diretor de um centro espírita, já acha que tem algum poder. Tem algum poder. Se alguém tiver a chave de uma porta, aqui é meu departamento, ninguém pode entrar, porque se entrar, briga. Isso é personalismo, isso é falta de assimilação da mensagem do Evangelho, de assimilação da essência da doutrina. Agora, nós vamos responder por tudo isso, né? Quem briga vai responder por tudo isso. Dr. Inácio falou assim: olha, meu filho, os espíritas, quando brigam, o movimento espírita até ganha, porque eles brigam, saem e fundam outro centro. Mas eles próprios perdem. O movimento espírita ganha em quantidade, mas quem briga perde em qualidade espiritual. O César Carneiro vai complementar. Então o que a gente tem que fazer? Precisamos de uma orientação para evitar essa dissensão, né? E o Dr. André Luiz nos dá uma receita de graça preventiva para evitar. Ele diz assim: evitai o tóxico da lisonja. Quando a gente aceita o personalismo, a vaidade, é tóxico. É pior do que cocaína. É tóxico. O personalismo, a vaidade, o trabalhador fica na dependência. Ele só vai trabalhar se for bajulado, festejado. É tóxico. Então, isso é do doutor, o médico espiritual, doutor André Luiz. Evitai o tóxico da lisonja.
Por que a gente... Até o cigarro, a gente... Se você ficar na dependência da nicotina, então o trabalhador que aceitar a bajulação, ser personalista, ele só trabalha... Eu tinha um confrade nosso, Alcibiades Pelé Bacelli, lá da Aurélia Agostinho. Nossa, gente, nós é que nem bananeira que deu cacho. Não adianta ficar jogando terra nas raízes, que não vai dar mais banana, porque ela é uma vez só. Só um momentinho. Eu costumo dizer, nessa convivência com o Chico, eu sempre fiquei admirado numa virtude pouco falada de Chico Xavier, que é o respeito pelas diferenças. Amar o outro é amar o outro como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. Olha que dificuldade que é. Nós fazemos isso em casa? Não. Muito menos numa casa espírita. Quando o outro pensa diferente, nós não sabemos lidar com essa diferença. Quanta intolerância em nosso país pelo desrespeito às diferenças, pela opção política, pela opção sexual, pela opção religiosa. Então, eu acho que o movimento retrata como está o nosso país. O movimento é o retrato de tanta intolerância como está o nosso país. Tem uma psicanalista americana que tem uma fala muito legal. Ela diz o seguinte: a condição para amar é amar-se. Quem se ama não corre o risco de ser maltratado por ninguém. A condição para amar é amar-se. Quem se ama não corre o risco de ser maltratado por ninguém. Por isso que eu acho que no Evangelho, os 2 maiores mandamentos significa dizer que para amar a Deus é preciso amar o outro. Para amar o outro é preciso nos amar. As federações estão cumprindo com o seu papel? Não estão cumprindo, não. Não estão cumprindo porque deveria partir das federações, enfim, do movimento de unificação como um todo. Deveria partir o exemplo. E o exemplo não está vindo. Aliás, as federações estão dando exemplos de elitismo, porque só promovem congressos pagos e altamente pagos. Eu até acho que o espiritismo, para funcionar, não precisa de federações. Eu acho que o espiritismo, para funcionar, precisa de centro espírita. Centro espírita é o núcleo principal do movimento espírita, e não federação espírita. Federação espírita é uma questão de hierarquização do movimento espírita. Em espiritismo, a coisa não deve vir de cima para baixo, é de baixo para cima, não é? Que eles devem assimilar os exemplos. Então, eu acho particularmente, que as federações espíritas não estão cumprindo com o seu papel, deveriam cumprir melhor com o seu papel, deveriam se aproximar mais das casas espíritas, e ao contrário, eles querem que as casas espíritas se aproximem deles. E eu, por exemplo, sei de centros espíritas aí no estado de São Paulo, em outros estados, que as federações vão supervisionar. Ora, se aparecer gente de federação lá no meu centro para supervisionar, eu mando embora na hora. Vai tomar conta do seu centro, vai ditar normas na sua casa, no seu centro. Aqui não tem nada, não tem autoridade não, vem supervisionar nada aqui não. Então eu acho sinceramente, falando abertamente, que as federações hoje, elas são o grande endosso para o elitismo que tem no movimento. Foi a segunda pergunta que foi feita aqui. As federações endossam o elitismo. E vou dizer mais, não é só no Brasil não, no exterior também. Portugal, Inglaterra, as federações estão endossando o elitismo. Tem que haver uma mudança.
porque quem ocupa qualquer cargo no movimento espírita, o cargo sobe na cabeça. Eu tenho visto muito presidente de centro espírita achar que é espírito missionário, espírito da luz e de luz, porque é presidente, vice-presidente, porque é secretário, porque é diretor de doutrina, porque é diretor de mediunidade. Ora, vai passar a mão numa pá e fazer sopa, vai trabalhar como nós vimos, é isso mesmo, vai fazer sopa, vai ralar verdura. Agora, o John disse uma coisa aqui sobre elitização, que é a pura verdade. A elitização do movimento está correndo com o nosso aval. Porque se vem um orador aqui e a inscrição é R$300, por que vocês pagam? Chico Xavier falava assim: se eu for em alguma coisa espírita e alguém tiver que pagar para me ver, eu dou o que tiver no bolso para me ir embora. Eu dou o que tiver no bolso para ir embora. Então, eu acho o seguinte: os oradores convidados para esses congressos pagos não deveriam aceitar. Eles aceitam, são coniventes. As federações que promovem são coniventes. E os espíritas que vão e pagam, porque dizem assim: eu posso pagar, eu tenho dinheiro, eu posso pagar. Mas às vezes, quando a gente faz uma campanha pedindo 10, 20, 30 reais para uma campanha de assistência, de caridade, é a maior dificuldade, ninguém quer. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, esse dinheiro não é para pagar a despesa de congresso não, porque não tem congresso nenhum que dá despesa de 1 milhão, que dá despesa de 1 milhão. E esses congressos, eles estão juntando 3.000 pessoas a 500, 600 reais. Façam a conta, quanto é que dá? Juntam 3.000 pessoas e paga no cartão de crédito. É um absurdo isso. Paga R$400. Tem um orador famoso no Brasil e no mundo que cobra R$2.000, R$2.500. Não vou falar o nome aqui não, mas não é preciso. É R$2.500, 3.000 pessoas. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6. E 1, 7. Dá quanto? Quanto é que dá? Quem que é bom em matemática? 750 mil? 750 mil? Tenha santa paciência. Que congresso que dá essa despesa? E tem gente falando aí, é a sustentabilidade, porque alguém tem que pagar. Bom, se é sustentabilidade, alguém tem que pagar a energia aqui, não tem? A energia não paga o imposto, não paga água, não paga banheiro, papel higiênico. Então eu vou ficar ali na porta, quando vocês saírem, cada um me dá R$30, porque é a sustentabilidade dessa casa. Esse dinheiro, claro, tem que sair de algum lugar, mas as pessoas podem se cotizar para isso. Kardec falava que cada centro podia ter um grupo de associados, e deve ter. Cada um dá R$10, dá R$20, é razoável. Vai se fazer, por exemplo, um encontro, se cada um for assim: olha gente, nós temos que pagar ali, vai tocar R$20, R$30 para cada um, mas R$2.000, olha, conta outra, porque essa para mim não dá. Muito bem, eu acho que as duas sequentes seguintes aqui já foi respondida, né? No movimento espírita existe liderança, e o que você acha dos congressos pagos. Então a próxima: o espiritismo parou em Kardec? Allan Kardec, o apóstolo do Espírito, né? O apóstolo da codificação, é enviado para a Terra para organizar aquele Consolador prometido, e os próprios benfeitores orientaram Allan Kardec, como nós já falamos, conversaram com ele a respeito
Ele tinha que completar a missão, a gigantesca missão dele. Nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, quando os mensageiros comandados por Jesus se dirigiram a Allan Kardec, eles falam assim, sobre a obra que ele estava codificando: essa não é senão uma parte da tua missão. Cadê outra missão? Eles anunciaram que ele voltaria. Essa não é senão uma parte da tua missão. Então a segunda parte, não tenhamos dúvida, é a obra de Francisco Cândido Xavier. No Brasil, Chico Xavier; na França, Allan Kardec. É o mesmo espírito. Não tem jeito. Por exemplo, o desdobramento da obra de Kardec, o céu e o inferno. O Emmanuel pega o céu e o inferno, em homenagem ao centenário, escreve justiça divina, não é? Desdobrando a obra de Kardec. A segunda parte do livro Céu e Inferno é comunicação com os espíritos. Como por Chico Xavier desdobrou essa parte do livro Céu e Inferno? São os 3 livros psicofônicos, né? Falando da Terra, Instruções Psicofônicas, Vozes do Grande Além, livros psicofônicos, e as mais ou menos 40 mensagens de parentes. É o desdobramento. Isso só. E o Livro dos Espíritos? Comemorando o centenário do Livro dos Espíritos, Emmanuel não pôde, ele queria, porque ele fala no prefácio, ele não pôde escrever o Religião dos Espíritos em Pedro Leopoldo, porque em 57 e 58 ele estava debaixo de chicote. Uma vez ouvimos dele, chicote com arame farpado, não tinha clima, mas assim ele teve que ir para Uberaba. 5 de janeiro de 1959 ele instalou-se residência em Uberaba. 5 de janeiro de 59 ele já começou com Religião dos Espíritos, a primeira mensagem, 90 mensagens que Emmanuel estuda comemorando o centenário do Livro dos Espíritos. Então é a sequência. Mas e agora? Chico fez a obra, a segunda parte da codificação, e desencarnou, morreu. Ah, Chico, mas por que você morreu? Agora é nós. Nós temos que caminhar com nossos pés. Até quando? Até Jesus. Gente, agora o Espírito tem que caminhar. Nós temos tudo que precisamos de orientação na doutrina espírita. O próprio Livro dos Espíritos é a obra básica, basilar, como diz Herculano Pires, é a síntese do Velho e do Novo Testamento, né? Emmanuel fala que o Velho Testamento é a rogativa do homem a Deus, e o Novo Testamento é a resposta de Deus ao homem. As 1018 questões do Livro dos Espíritos é o povo, é a humanidade que está pedindo orientação ao Criador, e as respostas, os mensageiros de Deus. E é a sequência. O Bacelli falou ontem, gente, a Terra é uma escola primária de evolução espiritual. Por que surgem erros também? Nós somos da Terra, não somos, se fôssemos de Saturno, não. Está chorando, quer problema, dificuldade? Então vai para Júpiter. É fácil, morre e vai para Júpiter. Né? Faz como acreditávamos antes, quando católico, com muito respeito, um milagre de evolução em 160 mil anos e vai para Saturno. A gente chega em Saturno, é isso. Agora, então, é o cristianismo redivivo na Terra. A obra básica da doutrina espírita não é só a obra de Kardec. É de Kardec na França e de Kardec no Brasil. São os mais de 400. E a maior mensagem de Kardec no Brasil
não são os 400 e tantos livros. Chico Xavier vivenciou tudo que ele recebeu dos espíritos da vida maior, vivenciou as lições. Chico Xavier é uma carta viva que passou do Evangelho de Jesus, que passou pela terra. E ele vivenciou todas as lições do Evangelho de Jesus que o Espiritismo explica, interpreta. A função, a finalidade, não é? É essa. Existe censura no movimento espírita? Bom, deixa eu retomar uma questão colocada pelo Bacelli. Eu militei durante muitos anos no movimento federativo em Minas Gerais. E vi muita gente boa trabalhando, muita gente séria trabalhando no movimento federativo. O grande problema não é a estrutura, na minha opinião, federativa. Somos nós espíritas. Isso acontece desde uma casa espírita, quem é diretor, quem é presidente, e acha que é o bambambam, e isso se estende também para além do nosso movimento das casas espíritas. Então a questão, eu acho que a estrutura em si, pelo menos em Minas Gerais, eu gostava dessa estrutura, e entendíamos que a casa espírita deveria ser a base deste movimento. O problema somos nós. Nós começamos a nos encantar com a gente mesmo. E nós ajudamos a propagar ainda mais esse processo da elitização e da censura. Eu cheguei à seguinte conclusão: nós não podemos ter apenas um único movimento, senão vira hierarquização, igrejificação. Nós temos vários movimentos dentro de um único movimento. Para mim simboliza inclusive respeito à diversidade, para evitar esse erro histórico no movimento católico que nós ajudamos a construir, de ter o Papa do Espiritismo. Quiserem colocar inclusive o Chico como o Papa do Espiritismo, e ele só se for o Papa do Angu, com caroço ou sem caroço, né? Chico Xavier, ele saía sempre pela tangente. E para nós essa referência do Chico é tão importante para o nosso movimento de unificação, o movimento nas nossas casas, porque o homem, ele era desta forma que dizem os biógrafos, quem não conheceu, um homem diferente. A vaidade nele nós não enxergávamos, porque era simples. Ele nos colocava na mesma condição dele, respeitosamente e divergindo da gente. Ele nos ensinava através de casos, através de ações solidárias. Às vezes eu ia a Uberaba, ele falou assim: olha, nós temos uma tarefa no bairro tal. Ele não falava nada e falava tudo, para nos dizer o que é ser um espírita cristão. Eu acho que a estrutura em si está aí. O problema somos nós. Nós somos intolerantes com o pensamento do nosso colega, com o nosso familiar, desrespeitosos. É o famoso santo do pau oco. Os espíritas fazem o papel do santinho, mas do pau oco. Nos achamos melhor do que outras denominações religiosas. Preconceito, porque a gente não vai, e a gente quer que eles compareçam no nosso, mas a gente não vai e não dá o exemplo. Chico Xavier era convidado para ser padrinho de casamento, ele ia. Bacelli inclusive fala que uma vez ele falou assim: eu não vou entrar na igreja, eu vou esperar aqui fora. O Chico entrou, o que ele teve que fazer? Entrou atrás, porque o Chico desarmava a gente, e era natural, não era forçado. Então essa questão hoje eu não estou vinculado ao movimento federativo, mas olha, conheci muita gente boa trabalhando. Estou me lembrando aqui do
desse último presidente da FEB, aí, o Nestor Mazzotti, sempre fui um admirador do trabalho do Nestor. Sou admirador do trabalho do Jorge Godinho, o atual presidente da Federação Espírita Brasileira. Agora, tem muita gente que sobe aí e está se achando. Está se achando. E isso de fato prejudica. E reforço, nós também ajudamos a colaborar nesse processo todo de elitização. Censura, eu vou dizer uma coisa: se me proibirem de fazer alguma coisa, eu vou fazer. Se me proibir de ler uma obra, eu vou ler. Eu sou assim. E estou na doutrina porque não é uma doutrina de censura. Eu acho que a doutrina, ela dá o tempo de cada um perceber de acordo com o seu entendimento. Se tivesse um código de conduta, nós temos, que é o Evangelho, mas o Evangelho agride alguém? Ele entra no nosso coração e em nossos pensamentos quando nós abrimos esse canal, e ele vai ocupando esse espaço sem nos agredir. Porque se tivesse censura, e tem, cabe a nós aceitá-lo ou não. Se tivesse, sinceramente, não seria a nossa doutrina. Ela sabe o tempo de cada um de nós. Chico Xavier sabia o tempo de cada um de nós. Eu queria ser como ele. Ele devia olhar para mim e falar: oh, coitado, o negócio é longo, essa plantinha é frágil. Mas ele nunca me cobrou nada do que eu não pudesse. Calma, meu filho, devagar, vamos caminhando. Você vai um dia entender, vai compreender, vai sentir. Para se chegar onde Chico Xavier chegou, é muita luta, não é? Muito sacrifício, muita dedicação, porque começar é fácil, permanecer na tarefa é difícil, terminar são poucos. Muito bem, aqui também a USE, né? A USE aqui de Araçatuba, a USE é a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Araçatuba, também nunca interferiu em casa espírita alguma, né? Aqui tem 2 ex-presidentes da USE e o atual, que é o Ricardinho, nunca interferiu em atividade nenhuma de centro nenhum. O papel da USE aqui é organizar eventos como este e tantos outros que são organizados, e um rodízio de palestrantes espíritas. O palestrante de uma casa vai falar na outra, vai falar na outra, vai falar na outra. Isso é um trabalho muito importante, né? Então a USE aqui também não interfere, nunca interferiu nas atividades de nenhuma casa espírita. Por que os oradores considerados de destaque não frequentam os centros espíritas? Bom, essa pergunta eu acho que tinha que ser feita a eles, né? Por que eles não frequentam? Já frequentaram, não é? Eu penso que já frequentaram, porque todo mundo começa no centro espírita. Depois acha que o centro espírita já é pequeno demais, né? Que é uma plateia maior, que é mais destaque, que é mais propaganda em torno de si mesmo, né? É raro realmente o espírita, assim, quando adquire algum destaque na mediunidade, na oratória, ficar frequentando uma casa espírita, né? O Chico sempre frequentou o centro espírita, né? Ele nunca deixou de frequentar os centros espíritas. Ele não trocava a reunião dele no centro espírita por outra nenhuma, não é? Agora, de fato, a gente observa que muitos oradores, eles assumem tantos compromissos, com tantos encontros, com tantos congressos, eles vão fugindo da realidade da casa espírita, e não entendem que a casa espírita precisa da colaboração de todo mundo, né? Da participação de todo mundo. Às vezes uma pessoa não quer fazer uma palestra para 20 pessoas, quer fazer para 200. Às vezes não quer fazer para 200, quer falar para 2.000 pessoas, não é? Então é uma coisa a ser observada. Quem foge à realidade do centro espírita se distancia também do povo, né?
porque o povo que está ali no dia a dia. Agora, a respeito dessa questão de censura, tem censura sim. Tem censura no meio espírita, isso faz parte do elitismo. As federações censuram, as federações são, não vou dizer todas, como disse aqui o nosso irmão da USE aqui, que a gente sabe que realiza um trabalho muito importante, tem algumas exceções, né? Existem algumas poucas exceções, mas realmente a censura é parte do movimento de unificação, e essa censura existe. É a tal de pureza doutrinária. Todo mundo preocupa com a tal de pureza doutrinária e não preocupa com a sua própria pureza. Não se preocupa com a sua própria reforma, com a sua própria renovação. Se um médium apresenta lá um trabalho diferente, ele está obsidiado. Esse médium está obsidiado. Esse espírito é um espírito mistificador, porque é assim que o espírito aliena as pessoas. É assim que nós gostamos de alienar as pessoas. Fulano está obsidiado. Só o fulano está, eu não estou não, né? Você não está, ninguém aqui está. Vocês são espíritos muito elevados, não estão perturbados, não é? Então, existe uma censura terrível no movimento espírita. Censura que parte das federações e que parte de pessoas interessadas e que influenciam as federações. Isto é uma coisa que precisa dizer. A censura é como se fosse um AI-5, é uma censura ditatorial. Não compra tal livro, não lê tal livro, esse médium está obsidiado, não chama tal fulano para fazer palestra, Eu já fui vítima disso, viu? Eu participei de muitos congressos espíritas e teve um orador que foi convidado e ele falou assim: se o fulano vier, eu não venho. E como o fulano dava mais público, resultado, eu fiquei em Uberaba. Mas estou muito bem em Uberaba. Só uma observação. A minha preocupação, eu não sou orador de ficar falando aí, saindo pelo país, mas quando me convidam eu vou, mas eu tenho esse cuidado. Eu acho que todo orador, primeiro a ser apresentado, tem que ser uma coisa muito simples, né? Eu acho que nós estamos chegando no ponto que vai ter que começar a apresentar currículo vitae. É mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim. Eu acho que tem que falar fulano de tal, representando a casa espírita tal. E para mim, o meu cuidado, eu tenho que estar vinculado a uma atividade na casa espírita. Senão eu me perco, eu me conheço, eu sei quem eu sou. A atividade que nós tivemos ontem, eu acho que todo orador tem que estar vinculado a um trabalho social. Senão fica teórico demais, distante demais. Trabalho ontem em nosso lar, que é um belíssimo trabalho. Quantos trabalhadores envolvidos? Quase 150 trabalhadores. Quantos assistidos? É isso que nos faz lembrar da nossa dimensão, das nossas necessidades. Senão é muito legal. Falar é muito fácil, não é? Às vezes minha esposa me acompanha, eu peço a caridade assim: Renata, por gentileza, não se manifeste, porque senão ela vai, opa, tem uma observação a fazer. Nós não somos o que vocês estão pensando quem somos. As lutas são a mesma na luta de vocês. Erra, acerta, né? Família, luta, trabalho, mesma coisa. Esse é um cuidado, sim. E vou reforçar o que o Bacelli falou sobre censura. Ele tem sido censurado. Não é porque ele está presente. O que eu gosto no Carlos Antônio Bacelli? Sinceridade. Falsidade, sinceramente. Trabalhar com o espírito que parece, mas não é. Tapinha nas costas, mas depois está entrando pesado. Não gosto. Eu prefiro a sinceridade do italiano. Eu prefiro o sangue italiano.
E não me proíbam, já não fui convidado em alguns eventos, porque sou amigo do Carlos Antônio Bacelli. Vou continuar amigo. Qual o problema? Volta naquele ponto que nós temos aqui insistido. Viva a diferença. Nós somos amigos e nem por isso não temos as nossas discordâncias. Qual o problema? O fato de alguém pensar diferente. Não me proíbam ler as obras de Dr. Inácio. Vou lê-las. Qual o problema? Não me proíbam de ler obra nenhuma. Vou ler. Então a censura de fato ela existe. O que eu levantei é: cabe a nós aceitar ou não essa censura. Se alguém te proibir de fazer alguma coisa, você tem o direito de fazer ou não fazer. Muito cuidado, porque nós estamos, sobre essa questão da elitização, colaborando. Incapazes de colaborar, às vezes numa água-luz, são os espíritos que pagam. Espírita para dinheiro também é complicado, porque quando alguém vai cobrar, está obsidiado, está vendo? Está obsidiado. Agora, quem paga isso? Os espíritos? Não. Nós que frequentamos, que temos esse conforto da cadeira, do som, da luz, do banheiro. Agora somos capazes de pagar um evento com valores exorbitantes. Então nós estamos também colaborando. Então fiquemos atentos a essas posições que a gente alimenta em nosso dia a dia. Isso me fez lembrar uma vez o Chico Xavier, lá no grupo da prece. É preciso surgir um movimento, alguém que forme comentaristas dos textos evangélicos. Os comentaristas são como a chuva simples, humildes, são como a chuva miúda que fertiliza o solo. Então realmente, aí o Chico ainda falou assim, os oradores clássicos já vêm feito, e é uma bênção, é a palavra, precisa da palavra para divulgar. Então o Chico falava isso, e realmente, bom, trabalho público, o principal trabalho espírita são as reuniões públicas evangélicas. Vejamos o capítulo, parece 42 dos Mensageiros, e um capítulo nos Domínios da Mediunidade sobre as reuniões públicas de evangelho. É uma multidão, cada encarnado traz de 2, 3, 4 ou 5 mutilados irmãos nossos. Está lá no capítulo dos Mensageiros. Então a reunião pública é a principal tarefa. E a preocupação do Chico, precisa surgir comentaristas, né? 4, 5 comentar, e você olha lá no Chico, comentava 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 companheiros. Agora, quanto a frequentar um centro espírita, não é só o orador, o espírita, ele tem que ser uma peça de uma máquina, ele tem que participar de um grupo. O próprio esporte nos ensina essa disciplina. Um jogador não vai disputar um campeonato carioca para o Flamengo. Não, aquele jogo eu vou fazer pelo Flamengo, o outro eu vou fazer pelo Bangu. Não, um jogo eu vou jogar pelo Corinthians, o outro eu vou jogar para a Portuguesa. Não, ele tem que ser de um time. Então o tarefeiro ele tem que ter vínculo com um grupo. Porque tem irmãos que é assim, hoje aqui, amanhã aqui lá, não é dizer que não deve visitar, é claro, mas ele tem que ser uma peça de uma equipe. Isso é importante, isso é disciplina. Aí tem vínculo, vê o que ele assimila, os próprios benfeitores vão intuir, porque é muito comum. Quantas vezes vimos as pessoas chegar para o Chico e falar, qual centro que eu devo participar? Escolhe, mas participa, pode visitar os outros, a terça está livre, o que tem eu ir lá no grupo do John participar? Mas o meu equipe tem que ser o meu grupo. Isso é importante para o funcionamento
do Espiritismo. O que você acha da psicologia no Espiritismo? Da psicologia? No Espiritismo. Pois é. Nada contra as contribuições no campo da psicologia dentro da nossa doutrina. O cuidado é não psicologizar o nosso movimento. Senão a gente começa a colocar novidades e tirando a simplicidade do nosso movimento. É muito simples. A evangelioterapia é a nossa grande referência. Se de fato precisamos de algum recurso terapêutico, busquemos profissionais no campo da terapia, nenhum problema, né? Eu trabalho muito com atendimento fraterno na casa espírita, é um trabalho que eu gosto. E quando eu percebo que alguém necessita de uma ajuda além das contribuições da nossa doutrina, eu recomendo a um profissional no campo da psicologia, no campo da psiquiatria, principalmente para nós espíritas. Nós espíritas nos achamos. Alguém aqui já passou por uma boa crise? Porque quando passa tem que dar um nome diferente, não pode ser nem depressão, nem síndrome do pânico, porque o espírita se acha melhor do que os outros. Gente, pesquisando a vida e a obra do Chico, vocês sabiam que o Chico entrou em quadros depressivos? Está lá, pega o livro da Nena Galves, 8 meses de luta. Nós estamos falando de um missionário, dedicando a vida toda, sofrendo psiquicamente com algum desconforto. Ora, e nós? Qual o problema? Uma vez eu entrei num quadro de pânico, há uns 15 anos atrás, espírita desde os meus 18, 19 anos, convivendo com o Chico, casamento bom, trabalho bom, mas o desconforto vem. Não existe acaso no mundo psíquico. Não existe acaso. Foi procurar um recurso terapêutico. Quando eu entrei no consultório, eu fiz uma colocação que eu vou compartilhar para vocês aqui. Eu acho que eu estava me achando. Quando eu entrei, fiz o seguinte comentário com a terapeuta de Belo Horizonte: Rose, eu não sei o que vai ser do movimento espírita em Pedro Leopoldo. Ela não disse nada, esperou que eu me acomodasse, e ela fez a primeira pergunta: você escutou o que você me disse? Eu confesso que não, eu falei, mas eu não tinha escutado. E aí veio a pergunta que recomeçou o processo: quem você pensa que você é? E aí o processo recomeçou. Eu tive que desfazer uma leitura que fizeram sobre mim, e eu também reforcei. E eu vi que eu sou como qualquer outro. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Não vejo o problema das contribuições da psicologia, e não só das ciências psicológicas, de qualquer outra ciência, dentro da nossa doutrina, mas com os cuidados necessários para não achar que a gente vai tomar um doril espiritual. Trabalhei nos anos 80 com regressão de memória, com gente séria de regressão, mas se não tomar cuidado vira modismo. A constelação agora está no espiritismo, nada contra a constelação, mas não vamos transformar em modismo e esquecer daquilo que é essencial: reforma íntima, renovação interior. Senão nós vamos cair no mesmo modismo que a cada década parece que aparece uma, e nos preocupar com aquilo que é essencial na doutrina: passe, água fluidificada, medicamentos, mas o mais importante, evangelioterapia. Sem fugir disso, vamos receber todas essas colaborações. Você vai continuar? Tá. Só uma palavrinha. Para todo e qualquer problema íntimo, distúrbio, obsessão, sabe qual é o melhor remédio? Servicilina.
Cerficilina. Inácio Vida Imortal, ele fala sobre a técnica terapêutica apometria. Por favor, por que os espíritas estão rejeitando essa técnica? Olha, eu acredito que os espíritas rejeitem certas técnicas porque dizem assim, não está na codificação, não está em Kardec. Mas essa questão da apometria, ela existe, é possível. Essas reuniões que se valem das técnicas apométricas, embora isso tudo seja para nós novidade e nós não estejamos à altura de incrementar a apometria, porque nós não estamos conseguindo nem mesmo o equilíbrio necessário, não estamos conseguindo nem mesmo o básico para a realização de nossas sessões mediúnicas de desobsessão. Mas o próprio Chico Xavier, certa vez, ele participou do que os estudiosos chamam de apometria. Ele deixou o corpo dele no grupo espírita da prece psicografando e foi psicografar no mundo espiritual ao mesmo tempo, recebendo mensagem de um espírito para uma mãe que estava no mundo espiritual. Como John disse, nós precisamos de tomar muito cuidado com o modismo, mas nós precisamos de estudar o que é sério, o que é feito com seriedade. Eu tenho conhecido muitos grupos de apometria no Brasil, e eles vêm conversar conosco. Eu pergunto, quais têm sido os frutos das reuniões? Quais os frutos das reuniões? Muitos me dizem assim, tem sido muito bom para nós, tem sido muito bom para muita gente, está ajudando muita gente. Por isso, bom, se os frutos são bons, continuem, não é? Então, realmente, eu acho que existem, a apometria, ela está dentro da mediunidade, ela não é superior à mediunidade. É um fenômeno mediúnico que precisa ser compreendido de modo mais amplo. É muito possível, sim, mas é preciso que o grupo esteja bastante harmonizado para tanto, o que não é fácil obter um grupo disciplinado. Nós mesmos, na nossa reunião de desobsessão, lá no Bittencourt Sampaio, em Uberaba, nós vivemos lutando com a falta dos médios. Vão uma semana, faltam duas, às vezes vão 2 semanas, faltam uma, não é? É o arroz com feijão, e nós não estamos dando conta do arroz com feijão. É o que o doutor Inácio também fala no livro, Vida Imortal. Nós não estamos dando conta do arroz com feijão, não é? Vejamos bem, Kardec evocava o espírito de pessoas vivas. Na Sociedade Espírita de Paris, comunicavam-se pessoas vivas. Então tem muita coisa em mediunidade que a gente tem que estudar e tem que ter uma cabeça mais abrangente, mas nunca assim querendo substituir o que é básico, o arroz com feijão. Nós já estamos executando as nossas tarefas habituais com êxito. O John falou a respeito aqui da diversidade. Numa casa espírita tem muita diversidade mental. Tem pessoas que chegam com ideias assim, que querem fazer determinada coisa, desde que aquilo não seja uma coisa absurda, que mal tem que tentar. Estão ali fazendo um trabalho sério, procurando fazer um trabalho muito sério, né? Pior do que essas reuniões de apometria são as reuniões de cura, que estão supostas reuniões de cura,
que nós estamos aceitando aí em diversos centros espíritas. Eu ainda há pouco estava aqui pensando aqui, olha, se hoje de manhã fosse um médium de cura que tivesse aqui não ia caber, não ia caber o povo. Se fosse um médium aqui para contar piadinha no meio da palestra e fazer todo mundo rir, não ia caber o povo. Se fosse um médium aqui para fazer pintura, que hoje em dia é muito fácil fazer pintura com a mão e com os pés. Não significa que todo mundo que pinta com mão e pé é médium, não, viu? Na televisão está cheio de menininha aí de 4, 5, 6 anos que está pintando com a mão e com o pé. Muito mais bonito do que esses que se dizem médiuns por aí, que estão recebendo Rembrandt. É só nome assim, Da Vinci, Rafael e não sei o que. Nós, os espíritas, temos que ter discernimento. É a fé raciocinada, colocar a fé raciocinada para funcionar. Eu creio nisto. Eu não sou incentivador da apometria numa casa espírita, mas eu reconheço o seu valor e respeito o grupo que realiza com seriedade. Dentro desse mesmo raciocínio, então, tem uma outra pergunta aqui. O que você tem a dizer da atuação dos extraterrestres nas reuniões mediúnicas? Extraterrestres? Todo espírito que baixa numa sessão mediúnica é extraterrestre. O doutor Inácio é extraterrestre. Mas eu entendo o sentido da pergunta dos extraterrestres, né? Olha, nós sabemos o seguinte, espera aí, vamos conversar seriamente. Tem uma mensagem de Chico Xavier que está no livro, creio, Instruções Psicofônicas. A mensagem, César, é de Teresa Dávila, uma extraterrestre. Ela transmitiu a mensagem estando numa dimensão muito superior, através dos fluidos teledinâmicos. É possível um espírito que habita um mundo elevado comunicar-se? Na revista Espírita tem, de Allan Kardec, comunicações de espíritos extraterrestres. Tem lá espíritos que habitando outros mundos, falando, desenhando a casa deles como a casa de Mozart, a casa não sei de mais quem. É possível. Agora, coisa corriqueira, não. Aí nós temos que ter discernimento. É igual o doutor Bezerra de Menezes, né? Doutor Bezerra de Menezes manifesta em todo o centro espírita que a gente conhece, né? É o doutor Bezerra de Menezes? Não é. Eu às vezes recebia mensagens de psicografia, no começo, quando nós fazia exercício, vinha um espírito e falava assim, escrevia assim, Falange Bezerra de Menezes. É um espírito da Falange, mas não é o Bezerra de Menezes. Não é o Eurípides Barçanufo. A pessoa pergunta para a gente assim, qual que é meu espírito protetor? Você acha que é o doutor Bezerra de Menezes? Eu falo assim, olha, pode ser. Não diretamente, indiretamente. Indiretamente pode ser. Meu espírito protetor é Eurípides Barçanufo? Pode ser. Não diretamente, indiretamente. Pode ser um espírito da Falange, um espírito que está ligado a Eurípides Barçanufo, um espírito que está ligado a qualquer outro espírito superior, que esteja nos acompanhando, esteja nos ajudando, mas não necessariamente o doutor Bezerra de Menezes que está ali. Ele tem mais o que fazer. Eurípides Barçanufo tem mais o que fazer. Muita gente pergunta assim, Chico Xavier, será que Chico Xavier me acompanha, não sei o que, papapá? Chico Xavier veio ou vai? Eu assim, não sei por quê. Mas pode vir representantes dele, representantes do Cristo, não é? Então é muito assunto dentro desses assuntos todos, né? Tem a pergunta aqui falando
Sobre isso que você se referiu, o seu amigo Chico Xavier já comunicou com algum médium da Terra? Se sim, as mensagens serão divulgadas? Chico Xavier. Olha, eu me recuso a não acreditar. Eu me recuso a acreditar que Chico não se comunica. Que Chico não pode se comunicar. Se até Jesus se comunicou. Então Chico não comunica, ele é mais do que o Cristo. Jesus ficou em contato com os apóstolos 40 dias, comunicando, aparecendo para todo mundo, materializado, deixando tocar as feridas dele. Outra coisa, essa história de senha é mentira. Isso nunca existiu, esse negócio de senha. E eu tenho prova. Eu tenho uma prova viva disto, que esse assunto foi inventado por pessoas interessadas. Em Uberaba, filha de um médico, que me disse que o pai dela se arrependeu de ter endossado isso. É mentira esse negócio de senha. O espírito de Chico Xavier pode se comunicar. Agora, claro, nem todo Chico Xavier é Chico Xavier. Tem muito Chico, né? Tem muito Chico por aí. Na quinta edição de A Gênese, publicada há 3 anos após a morte de Allan Kardec, sofreu profundas alterações. Quais são seus reais impactos na doutrina? Não, fala você está falando bem. Não, está falando bem. Ai, esse povo quer ir para o céu. Eles querem ficar calados. Mas o problema da tradução da Gênese, né? Sim, que na quinta edição, 3 anos após o desencarne de Allan Kardec, foi profundamente modificado, segundo aqui a pergunta, né? Está comprovado que a Gênese foi adulterada. Está comprovado que a Gênese foi adulterada e foi adulterada por Lei Marie. Lei Marie foi terrível. Segundo Chico Xavier, ele foi o coveiro do espiritismo na França. E nós vamos aqui fazer uma propagandazinha. Se vocês quiserem saber mais a respeito dessa história, leiam Chico Xavier e Foi Assim, de Nossa Lavra. Ali está a verdade, apenas e absolutamente a verdade. A Gênese realmente foi deturpada, foi mexida por Lei Marie. Chico Xavier dizia, repito, Lei Marie foi o coveiro do espiritismo na França. E continua querendo enterrar o espiritismo. E nós precisamos de estar atentos, porque tem vocação para coveiro. Aqui a Saga dos Capelinos, no 6º volume, título Jesus o Divino Discípulo, fala que Jesus nasceu com um irmão gêmeo. Gostaria de um esclarecimento. Isso pode ser? E agora? Eu desconheço esse caso. Você quer falar? Eu desconheço por completo. Na Boa Nova, de Humberto Campos pelo Chico, tem todas as verdades a respeito da família. Jesus não teve irmãos consanguíneos. Naquela época, parente próximo, primo primeiro, era comum serem chamados de irmãos. É só pegar os capítulos da Boa Nova, a gente vai ver onde Jesus esteve, né? Tem gente que fala que ele foi aprender com os essênios. Os essênios não eram nem canguru, Jesus já era. Que isso? Jesus é bilhões de anos, mas então, quanto a a família de Jesus, está claríssimo lá que ele não teve irmãos.
eis aí sua mãe, seus irmãos. Mas não eram irmãos. Segundo a psicografia de Chico Xavier na Gênese, fala lá quem eram os parentes, os primos, que eram chamados às vezes de irmãos. Humberto Campos fala. Agora, quando perguntavam para o Chico sobre Jesus, o Bacelli também presenciou isso muito. Não adiantava. Chico não entrava nessa. Muitas vezes ele falava: ó, ele é o Senhor, ele está lá, ele é o patrão, ele está lá em cima e nós estamos aqui. Nós somos os empregados. Como? Uma vez eu falei com ele, falei: Chico, como é que nós humanos vamos entender humanos mal saídos da irracionalidade, a nossa idade espiritual? Como é que nós vamos entender a vinda ou a vida de anjos? Está parecendo meus meninos, criança, no culto do Evangelho. Meu caçulinha, sempre, o Marco Aurélio virava e falava assim: papai, mas quem é a mãe de Deus? Ora, gente, não é possível. Nós sabemos que nós temos 200 mil anos na esfera, na espécie hominal. Está lá no Evolução em Dois Mundos, a caminho da luz. Então nós estamos muito próximo do tempo que nós ainda ficava pulando de galho em galho. A última reencarnação na espécie animal foi no macacoide, nos símios. Emmanuel explica em A Caminho da Luz. Depois, formas fragmentárias de pensamento. Os símios, mais próxima de pensamento contínuo. Como é que nós entramos na espécie hominal? Emmanuel explica em A Caminho da Luz. Desencarna-se como macacoide, já pensamento quase seguido. O Emmanuel fala: os prepostos de Jesus no plano espiritual trabalham no corpo espiritual do irracional, reencarna homem primitivo, não é? Homem primitivo. De lá até hoje, em homem moderno, tanto André Luiz como Emmanuel fala da nossa idade na espécie hominal, 200 mil anos. É uma frase diminuta para, naturalmente, eu acho que para os jupiterianos de Saturno, nós da Terra ainda estamos na última escala animal. Mas a destinação é lá para cima, é para Harvard, Sorbonne, tranquilamente. Muito bem, tem uma pergunta aqui para o Bacelli. Inclusive o Bacelli esse ano está completando 50 anos de mediunidade, né? E ontem à tarde eles estiveram lá na instituição Nosso Lar. Aquele trabalho lá são todos os sábados à tarde, hein? Ficaram impressionados lá, em torno de 250 assistidos, né? 150 voluntários. E foi uma homenagem muito rápida, né? Para não, inclusive, interferir nos trabalhos que se realizam ali todos os sábados à tarde. E o Bacelli foi homenageado com 50 anos de mediunidade, inclusive para mim em off, né? Eu perguntei o mês, né, o Bacelli? Você falou em torno de agosto, setembro, por aí, né? Que você iniciou a sua mediunidade, né? E então ele foi homenageado lá, teve bolo, teve parabéns, tudo mais, né? Uma emoção muito grande dos assistidos ali cantando junto com o Sérgio Sanz e a Marlene. Uma tarde maravilhosa ontem lá na instituição Nosso Lar. Estão perguntando aqui: Bacelli, em seus 50 anos de trabalho mediúnico, por favor, falar sobre sua evolução como médium, com ênfase nas maiores dificuldades enfrentadas e na falta de experiência no começo da caminhada. Como foi? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: realmente a reunião ontem lá em Nosso Lar foi muito tocante, muito comovente. Eu fiquei muito impressionado com o trabalho lá que é desenvolvido. O Júnior e o Ricardinho nos levaram lá para ver aqueles vários cursos, uma coisa maravilha. Eu fiquei com inveja, Júnior, daqueles cursos lá
uma coisa maravilhosa, e fiquei também assim invejando o número de voluntários que vocês têm trabalhando lá. Até perguntei ao Júnior, eles brigam? Ele falou, não brigam. Na caridade ninguém briga, a gente só briga na teoria, quando os doutores da lei brigam, né? Mas na caridade ninguém briga. É interessante isso, né? Agora, quanto às dificuldades, eu vou ser sincero com vocês. Não é para copiar Chico Xavier, não. Mas as dificuldades maiores sempre estão dentro da gente mesmo. Sempre estão dentro da gente mesmo. É para a gente perseverar, continuar, e para a gente cumprir com o dever, e dar conta de atender às obrigações, e não deixar que a vaidade tome conta da gente. Por isso é que eu agradeço muito o quanto eu tenho apanhado, porquanto se eu não tivesse apanhado e apanhando, e ainda apanharei, eu já tinha largado há muito tempo, eu já tinha caído há muito tempo. Realmente o que nos mantém firmes nas tarefas são as críticas. Se vocês souberem o tanto que os elogios são a lisonja, como diz aqui o César, né? O tóxico da lisonja, o elogio é prejudicial, é uma coisa terrível o elogio. O próprio Kardec confessa em O Livro dos Médiuns que ele teve a oportunidade de se arrepender mais de uma vez por ter elogiado médiuns. Ele diz isso lá textualmente, que ele se arrependeu mais de uma vez por ter elogiado médiuns. Então, eu, graças a Deus, cheguei assim até onde nós chegamos, mas por incentivo dos próprios adversários, não é? Dos próprios adversários, claro, com as orações dos amigos, orações, boas vibrações dos amigos também, mas os adversários sempre nos incentivam a gente ser mais do que maior do que e trabalhar, e para provar que a gente não está doido, que a gente não está louco, que a gente não está obsidiado, não é? E continuar trabalhando. Então, as maiores dificuldades que eu sempre encontrei e ainda encontro estão dentro de mim mesmo. Não é fora não. Porque as opiniões dos outros, eu vou ser sincero para vocês, para mim tem uma importância relativa. A opinião das pessoas, importância relativa. Se é elogio, eu não escuto. Se é alguma crítica, eu escuto relativamente. E sempre faço uma coisa que eu aprendi: fulano é melhor do que eu? Eu faço essa pergunta: fulano é melhor do que eu? Não, ele não é melhor do que eu. Ele é pior do que eu? Não, ele é igual a mim, mesma coisa. Então eu coloco a crítica no lugar que ela deve ficar. Tem uma pergunta aqui, acho que seria mais indicada ao Geraldinho, né? Geraldo Lemos Neto, mas como foi amplamente divulgado, né, que ele estaria presente, mas por motivo de saúde, inclusive, né? Ele está nos Estados Unidos e não está muito bem de saúde, inclusive. Mas algum de vocês puder perguntar, esclarecer as pessoas, várias pessoas inclusive me perguntaram isso também, quanto à data limite, né? Que nós chegamos na época, né? Agora em julho, né? Dia 20 de julho, seria a data limite estipulada aí por Chico Xavier. Somos trabalhadores da última hora, estão perguntando, como podemos auxiliar na transformação? As pessoas estão curiosas, né, pelo fato de que, segundo o Geraldo Lemos Neto, né, Chico afirmou que a data limite seria dia 20 de julho deste ano, né? Alguém tem alguma coisa para falar a esse respeito? Olha, eu sou um historiador. O historiador lida com o passado para entender o presente. Eu não poderia ajudar. Eu acho até estranho o Pinga Fogo
dá a impressão que a gente sabe de tudo, né? Quem está aqui sentado, e a gente se sente na obrigação de responder. É um tema que eu particularmente não tenho interesse em datas, e não acho que é bem o sentido dessa pergunta, porque nem o Geraldo também se refere, não é a data em si, né? O entorno dessa data. A partir daí a humanidade ela pode avançar caso não aconteça uma guerra de proporções mundiais. Mas no meu pensamento de historiador, eu creio que o Brasil, o coração do mundo, só será se nós brasileiros ajudarmos na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais feliz. Na minha cabeça, esse processo de transformação vai ser como aconteceu na época do Renascimento. Quem viveu a época do Renascimento conseguiu perceber a sua época? Não. Depois que a gente passa pela época e olha para trás, quando a poeira dos acontecimentos se assentaram, a gente consegue enxergar com mais clareza, com mais lucidez. Eu acho que a gente vive um momento semelhante, não saberia dizer data nem nada, mas a poeira está alta, a gente não enxerga com clareza. Mais adiante a gente vai olhar para trás e vai falar assim: que bacana, que legal, interessante, o momento que nós vivemos. A melhoria do mundo, eu vou pegar uma frase do Chico, que eu coloquei no encerramento do prefácio do nosso primeiro trabalho, O Voo da Garça. A melhoria do mundo começa em cada um de nós. O mundo da regeneração, ele só vai vir se nós, encarnados e desencarnados, colaborarmos na construção de um mundo de regeneração. É o que eu posso responder. Muito bem, temos aqui também a pergunta: ouvimos poucos casos de materialização envolvendo o Chico. Por que não acontece mais esses casos de materialização? Você pode nos falar sobre isso, ou nos contar algum caso sobre isso com o Chico Xavier? Olha, os casos de materialização com Chico Xavier ocorreram no início dos anos 50, né, John? 51, 52, 53, com o Peixotinho. Depois Emmanuel falou: a tarefa sua é o do livro, Chico. Mas o Chico era um médium de efeitos físicos. E efeitos físicos não é só materialização de espírito. Efeitos físicos envolve cura, envolve voz direta, envolve manifestações físicas as mais variadas, sons, ruídos, magnetização da água, fluidificação da água. E isso continuava ocorrendo com Chico Xavier o tempo todo lá em Uberaba. Não a materialização como lá em Pedro Leopoldo durante 2 anos, praticamente 2 anos e pouco, durante 2 anos. Mas lá em Uberaba, por exemplo, perfume, cheiro de éter, perfume de flores, as águas magnetizadas, se sacudia o vidro assim, ficava aquela substância leitosa dentro dos vasilhames. Pessoas que iam à reunião estavam doentes, depois voltavam, diziam que tinham sido curadas durante a reunião. Porque outra coisa que pouca gente fala, Chico Xavier como médium de cura, até mereceria uma palestra só nesse campo. Chico Xavier como médium de cura. Tem muitos e muitos casos de cura que aconteciam, entre aspas, espontaneamente durante as reuniões. Eram os espíritos interferindo, através da mediunidade de efeitos físicos, principalmente do Chico, não é? Do ectoplasma que ele tinha em abundância. Então, mas Emmanuel disse para ele: olha, Chico, sua tarefa é do livro. Aquilo começou a chamar a atenção da imprensa, essa coisa toda. Quando ele foi para Uberaba, ele ainda tentou, junto ao Valdo Vieira, que o Valdo era muito interessado nesses assuntos científicos da doutrina, e o Chico
vamos dizer assim, ele não promoveu reunião nenhuma, mas ele concordou com que o Valdo promovesse aquelas reuniões, e que ficaram muito sob suspeita, aquelas reuniões na época. Foi um caso muito desagradável para a doutrina. Então Chico encerrou aquelas atividades de efeitos físicos de materialização. Mas vejamos bem os casos de Jesus de materialização, né? Jesus materializava espíritos que a gente sabe materializou apenas no Tabor, não é? Os espíritos materializados ao lado dele. No mais, o que o Cristo fazia também era curar os cegos, curar os mudos, curar os paralíticos, os leprosos, ressuscitar mortos. Isso tudo também é trabalho da mediunidade de efeitos físicos, não é? Eu vou reproduzir uma fala aqui do Geraldinho, que dizia assim, né? Tem médiuns com tão pouco, querendo mostrar o que tem. Chico Xavier, com muito, escondia o que tinha. E aí tem um caso narrado por um dos biógrafos, dos primeiros, lá na cidade de Pedro Leopoldo. Terminava a reunião do Centro Espírita Luiz Gonzaga, na rua de São Sebastião. E normalmente eles saíam pela madrugada para a casa do André, irmão do Chico. Numa dessas idas, pela madrugada, as pessoas ao lado do Chico, o Chico costumava dar os braços, né? E caminhando pela cidade de Pedro Leopoldo, o Chico começou a se iluminar de dentro para fora. Começou a sair uma luz de dentro para fora. O que que ele fez? Ele se recolheu. Mas alguém falou assim: gente, que luz é essa? O Chico: minha não é. Eu fico imaginando se fosse eu. Gente, lamento, uma luz de dentro para fora. Fenômeno humano e fenômeno mediúnico. E não foram... O César pode nos contar também um caso lá em Uberaba, o próprio Marcelo. Casos corriqueiros, diários, de manifestações assim espontâneas da mediunidade de Chico Xavier. No meu caso, quando eu levei minha mãe pela primeira vez a Uberaba, minha mãe sempre foi uma católica apostólica romana, devota de Nossa Senhora Aparecida, muito devota, e foi pedir notícias do irmão. Fomos no grupo espírita da prece na sexta ou no sábado, na sexta-feira, porque no sábado almoçamos na casa do Chico, e veio apenas um bilhete que o Sou Iker Batista nos entregou, dizendo: está tudo bem, permaneçamos em prece. Nada muito objetivo, nada muito claro. No dia seguinte fomos almoçar na casa do Chico. Minha mãe estava já com o prato, sentada. O Chico se aproxima dela e começa a conversar com ela. Arlete, nome da minha mãe, o seu irmão esteve ontem lá no grupo espírita da prece e me pediu para te chamar por um apelido. O apelido dela é inusitado: Taleta. Taleta. Ele falou inclusive errado, ele mandou te chamar de Talete. Eu falei: não, Chico, Taleta. Ah, exatamente. De uma noite para outra, né? De um dia para outro. E ele descreveu o irmão da minha mãe em detalhes, dizendo que ele tinha falecido 30 dias antes do seu casamento. E detalhes de família. Minha mãe católica olhou para mim e falou assim: você contou alguma coisa para Chico Xavier? Desconfiada, um direito dela. Eu falei: mãe, não disse absolutamente nada. Meses depois, hoje ela é espírita, piolho de casa espírita, porque o Chico a presenteou, sabe com o quê? Uma foto de Nossa Senhora Aparecida, autografado pelo Chico.
Um homem que sabia o tempo de cada um e não se vestia daquele espírita moralista para dizer: nossa, Arlete, você está venerando um retrato, uma imagem? Absolutamente. Um homem